Organização da produção, sistemas de organização econômica. Parte 2, os sistemas de organização econômica. Nós comentamos sobre os 3 problemas econômicos fundamentais que a sociedade se depara: o que e quanto produzir, como produzir e para quem produzir, mas agora nós vamos entender um pouquinho de que forma as sociedades se organizam para definir a resposta a cada um desses problemas. E isso vai depender basicamente da maneira como os agentes econômicos se organizam, se as decisões são tomadas de forma mais individuais, pelo mercado, ou se são tomadas de forma mais centralizadas pelo Estado. E de acordo com esse modelo, nós temos basicamente os 2 sistemas básicos de organização econômica, que é a economia centralizada e a economia pura de mercado, e um terceiro modelo que surge para suprir justamente algumas falhas que o modelo de economia pura de mercado tem, que é o modelo de economia mista de mercado. Quando a gente fala de economia centralizada, basicamente, nós estamos nos referindo àqueles modelos de organização em que os meios de produção, eles são coletivos, da sociedade como um todo. Então, não existe a propriedade privada nesses modelos econômicos, O que existe é que os meios de produção, máquinas, terras, eles são da sociedade, da coletividade. Significa então que cada indivíduo não tem sua propriedade? Não, tem ali a propriedade individual de consumo, as pessoas têm. O que elas não têm é dos meios de produção, basicamente máquinas, equipamentos, empresas. As empresas são todas estatais e as pessoas, às vezes, até comércios pequenos, produções muito pequenas, alguns países permitem que exista na sociedade, mas de modo geral, esses meios de produção são coletivos. Ok, são coletivos, mas e aí? Quem é que toma a decisão sobre a melhor forma de utilizá-los? Então, as decisões sobre o que, quanto, como e para quem produzir, elas são tomadas pelo Estado. De que forma? Essas economias precisam ter um órgão centralizador de planejamento que faz um levantamento das necessidades da sociedade, e verifica, por exemplo, quantos calçados eu preciso produzir, qual é a necessidade de alimentos, a necessidade de veículos de transporte, de bens de produção, e a partir desse inventário de necessidades, avalia quais são os recursos disponíveis para a produção, qual é a minha capacidade instalada, quantas pessoas eu tenho disponíveis para colocar na minha linha de produção, e toma então uma decisão sobre o que vai ser produzido e quanto será produzido, confrontando essa questão de necessidades e recursos. Então, basicamente, a pergunta de o que e quanto produzir é tomado com base nesse critério. Já a questão de como e para quem produzir, também a decisão é tomada pelo Estado, Aqui, como nós falamos, levantamento das necessidades versus os recursos, E essa decisão de como e para quem produzir, ela não leva em conta necessariamente a questão aqui dos lucros e prejuízos que as empresas coletivas, públicas, possam ter. Então, se o órgão central define que a necessidade A vai ser satisfeita, mas o custo de produção desses produtos ele é superior ao que vai ser colocado, disponível para as pessoas adquirirem, ainda assim o Estado pode produzir, porque é de interesse que as pessoas tenham acesso àquelas necessidades, aquelas necessidades sejam satisfeitas. A gente vai ver depois que utiliza o sistema de preços, então vai praticar um preço abaixo do custo de produção, justamente para que as pessoas adquiram, incentivam a aquisição desses produtos. Lucros, as empresas não trabalham muito com esse conceito de lucro, Na verdade, todo o excedente ao custo de produção é utilizado pelo Estado para reinvestir em ampliação da capacidade de produção, e parte também desse lucro é utilizado para o Estado prover outros tipos de necessidades que não ou para cobrir prejuízo de outras empresas, de outras produções ou de outras necessidades que não necessariamente aquelas produzíveis, Por exemplo, serviços, funcionários públicos, médicos e por aí fora. Utiliza-se o mecanismo de preços
com qual objetivo? Para facilitar a distribuição da produção na sociedade. Esse preço ele tem um paralelo com o custo de produção, quando o objetivo é, no mínimo, manter ali um equilíbrio, né, entre o custo de produção e o valor que vai cobrir esse custo de produção, que seria a receita desta empresa. Mas, em determinados momentos em que o Estado deseja que as pessoas consumam um produto que ele considera de primeira necessidade, né, ou muito prioritário, ele vai praticar um preço muito abaixo do custo de produção. Então, por exemplo, se o Estado tem interesse que todo mundo se vacine contra determinada doença e ele quer que as pessoas comprem a vacina, né, não vai sair distribuindo, ele vai praticar um preço muito abaixo do custo de produção para que as pessoas comprem esse produto. Nós falamos dos mecanismos de preço, e que as pessoas compram, né, os produtos, mas nós não comentamos como exatamente é o processo de compra, né? De onde vem esse dinheiro para as pessoas comprarem? As pessoas que trabalham nas empresas, nas diversas atividades do Estado, elas recebem uma remuneração por isso, né? Seria equivalente à participação que elas têm no processo de produção, e elas vão utilizar essa renda para comprar os seus produtos, satisfazer as suas necessidades. Que tipo de renda é essa? Esse tipo de economia, ele se caracteriza por uma renda mais ou menos próxima entre todas as funções. Obviamente que assim como o sistema de preços, que o Estado vai utilizar um preço mais baixo para incentivar o consumo de um produto, ele também vai utilizar uma remuneração mais alta para incentivar que as pessoas, né, se dediquem ou se formem, busquem informação em determinada área de profissionais em que esteja em falta na economia. Isso é muito comum de acontecer nesse tipo de economia. E aí, a partir disso, a ideia é que a produção seja distribuída da forma mais igualitária possível na sociedade, para que as pessoas consumam satisfazer sua necessidade de forma mais ou menos parecida. Mas as economias centralizadas, na verdade, a gente observa que as que foram implantadas, elas não tiveram continuidade ou elas falharam por algum motivo. Quais foram esses fatores que levaram, portanto, à falha das economias centralizadas? Primeiro fator: sobrecarga de informações, né? Mesmo se a gente pensa num país pequeno, fazer um levantamento de todas as necessidades que precisam ser satisfeitas na sociedade, a gente nunca vai chegar num número exato, a gente nunca vai chegar a uma característica, né, uma escolha muito adequada, e também administrar todos os recursos disponíveis na sociedade, você acaba perdendo a informação. A gente tem que lembrar que a maioria dessas economias foram implantadas no início ou meados do século XX, né, no qual os recursos computacionais e de processamento de dados eram bastante mais limitados. Inclusive, muita evolução dessa parte de tecnologia da informação ocorreu pela complexidade de fazer esse planejamento, tá? E se a gente for pensar no primeiro país, né, ou o primeiro grupo que fez adesão a esse modelo, que é a União Soviética, era de dimensões continentais, né, eram muitas pessoas, território muito extenso, então o nível de complexidade de planejamento era muito elevado. Outro fator que a gente aponta, né, como dos motivos para falhar uma economia centralizada, justamente a questão de maus incentivos e competição insuficiente. O ser humano, ele é competitivo por natureza. Ele quer ser melhor do que o outro, ele quer ter algum diferencial em relação ao outro, e quando você tem um modelo econômico, um modelo de sociedade que se baseia nessa igualdade, né, que não diferencia A do B, por que o A vai se esforçar, digamos assim, se ele vai continuar tendo o mesmo nível de renda, o mesmo acesso aos bens e serviços do que o indivíduo B? Então, acaba que parece cruel, né? Mas se o médico tem uma renda semelhante ao de um operário de chão de fábrica, e o médico precisa estudar muito mais do que o operário de chão de fábrica para ocupar aquela posição, ele não vai, muitas pessoas não vão se sentir incentivadas suficiente para se dedicar 6, 8 anos a um processo de formação, sendo que elas poderiam, em muito menos tempo, ter uma ocupação
e uma renda semelhante à desse médico. Outra questão é justamente que as pessoas não conseguem ter acesso a todas as suas necessidades, há uma escassez enorme de produtos na sociedade, né? Às vezes as escolhas que o órgão central de planejamento faz não é exatamente as que a sociedade faria, e a questão dos maus incentivos, principalmente quando a gente está falando da questão da produção, porque querendo ou não, quando a gente fala de produção, né, tem que procurar a maior eficiência possível, e isso ocorre numa economia de mercado a partir da competição. Uma empresa quer ganhar mais do que a outra, então ela acaba procurando técnicas mais eficientes de produção. Não tendo isso, sendo apenas o órgão central responsável por isso, o processo de competitividade ele se torna um pouco mais lento, já que é o Estado que escolhe qual será a tecnologia empregada na produção. Isso leva, né, a essa falta de produtividade, a essa dificuldade de atender todas as necessidades, ao racionamento de produtos. A gente vê muitos casos aí, falta determinados produtos de necessidade básica, né, nos países, e as pessoas estão sempre atrás daquele produto. Quando vem turistas, às vezes conseguem trazer esses produtos ali para a população, e de modo geral a sociedade enfrenta esse racionamento. Outra questão é a poluição excessiva gerada nesse tipo de economia. Aí vocês poderiam me dizer, mas então numa economia de mercado não tem poluição? Tem, mas o Estado, nesse caso, tem o papel de fiscalizar a produção e a poluição e controlar os níveis de poluição que as empresas emitem. Numa economia centralizada, é o Estado que produz, é o Estado que polui, é o Estado que fiscaliza. Então não tem esse mecanismo de controle de um agente externo sobre o nível de poluição na sociedade. E aí a gente tem um outro modelo que seria a economia pura de mercado, que é completamente diferente do modelo de economia centralizada. As características da economia pura de mercado, primeiro, que não existe nenhum órgão central de planejamento, né? Não existe nenhum tipo de decisão centralizada. O funcionamento dessa economia, ele depende das decisões individuais tomadas por cada uma das pessoas da sociedade nas suas decisões de produção e consumo diariamente. Esse modelo econômico é baseado na livre iniciativa. Cada indivíduo escolhe, né, toma suas escolhas e procura fazer aquilo que tem mais interesse, né? Vamos relembrar que o indivíduo ele busca a máxima satisfação e ele é racional, ele faz uma análise de custo-benefício. Então, nesse processo de análise de custo-benefício e a busca pelo interesse individual é que a economia funciona. A gente tem a base do liberalismo econômico, né? Que é essa economia de mercado é a base para o liberalismo econômico. A gente tem o Adam Smith, que é o fundador da ciência econômica e que deu as bases para isso tudo, né? Ele diz o seguinte: não é da benevolência do padeiro ou do açougueiro que você tem o seu jantar todos os dias, mas do interesse que o padeiro e o açougueiro têm em satisfazer as suas próprias necessidades. O que isso significa? Significa que o padeiro precisa comer também, o padeiro precisa se vestir, o padeiro precisa de medicamento, precisa de casa, precisa de lazer. E ele vê que a possibilidade dele ter tudo isso é oferecer pão, né? Ou no caso do açougueiro, oferecer carne no mercado, vende esse produto, tem uma renda e essa renda ele utiliza então para comprar os outros produtos da sua necessidade. Então, o modelo de economia pura de mercado baseia-se basicamente nessa livre iniciativa e no interesse individual que leva ao bem-estar coletivo, que é exatamente isso. Como nós comentamos, né? Cada um buscando satisfazer suas necessidades, vão colocar produtos e serviços no mercado. Isso vai fazer com que a economia funcione, né? E atenda todas as necessidades. Ok, mas se não tem ninguém dizendo quais são as necessidades, se não tem nenhum órgão fazendo o levantamento dos recursos, afinal, como que as decisões são tomadas na sociedade, de que forma que eu vou saber o que deve ser produzido?
Então, na verdade, esse sistema, ele é baseado, aqui a base dele é o liberalismo econômico, como nós já comentamos, né, baseado na livre iniciativa, e o livre mercado, ou seja, as empresas atuam de forma livre sem ter nenhum órgão centralizador e o Estado não faz nenhuma interferência nessas decisões de produção e consumo. Um outro ponto que a gente tem que considerar é que a propriedade dos meios de produção, né, e a propriedade também dos meios privados de consumo são privadas. Então, o açougueiro tem os seus meios de produção, seu local de produção, suas ferramentas, o padeiro tem os seus fornos, né? Cada um adquire ali os meios de produção que tem interesse em fornecer os produtos para a sociedade, e os indivíduos têm suas casas, seus carros, que eles compram basicamente com a renda que recebe, com a remuneração que recebe pela venda dos seus produtos e serviços no mercado. No caso dos trabalhadores, eles vendem a sua força de trabalho e recebem um salário para isso. E aí, de que forma que nós sabemos quais serão os produtos a serem produzidos? Existe um mecanismo que é muito simples, né? O princípio dele, mas na verdade se trata de algo extremamente complexo na sociedade, que é o mecanismo de preços. Então a gente diz que os preços, eles emitem sinais na economia. Eles vão sinalizar se tem excesso ou escassez de produção. Como? Se o preço está aumentando, significa que tem muita gente procurando por aquele produto. Eu tenho então uma escassez no produto no mercado. Então as empresas vão aumentar sua produção. Se eu tenho produtos diminuindo, significa que os preços diminuindo, significa que as pessoas não estão interessadas em comprar aquele produto, ou tem poucas pessoas interessadas em comprar, está sobrando produção. Então as empresas precisam ajustar sua produção, né, diminuir a produção, o volume de produção, para ajustar a essa demanda de mercado. E aí a gente tem aqui, basicamente, a resposta aos nossos problemas econômicos fundamentais. O que produzir? As decisões diárias dos consumidores, né? Quando eu escolho comprar mais roupas, eu estou sinalizando que as empresas precisam produzir mais roupas. Se eu decido comprar brinquedos, estou sinalizando, demandando brinquedos num volume total da economia, né? As empresas vão perceber que tem mais gente interessada em comprar brinquedos. E o quanto produzir, né, é justamente pela quantidade de pessoas que estão demandando esses produtos. Os preços vão sinalizar o quanto que as pessoas estão demandando. Justamente quando está aumentando, a gente já comentou, né, que eles sinalizam que tem escassez de produto e as empresas precisam, portanto, aumentar a sua produção. A questão de como produzir, qual vai ser a técnica escolhida para produzir cada bem e serviço, basicamente ela é respondida pela concorrência entre os produtores na busca do lucro máximo. Cada empresa está procurando ter o máximo lucro possível, então elas vão procurar técnicas mais eficientes, né, que gerem maior produtividade, que resultem em menor custo de produção, vão também pensar em novos produtos no mercado, novos materiais, novos recursos, justamente para sobreviver. E é nessa luta por sobrevivência entre os diferentes empresas que leva a que sobrevivam, né, que sejam adotadas as técnicas mais eficientes possíveis, tá? E aí nós temos um incentivo constante pela inovação, pelo desenvolvimento tecnológico. E para quem produzir, como eu comentei, as pessoas ou vendem seus produtos e serviços no mercado, ou vendem sua força de trabalho que será utilizada para produzir esses bens e serviços. E quando elas vendem a sua força de trabalho, elas vão receber uma remuneração por isso, né, o salário, e é justamente com essa renda, né, o lucro das empresas, o salário das pessoas, né, dos trabalhadores, que vai ser definido como que a produção vai se distribuir na sociedade. Então, por exemplo, se eu tenho determinada força de trabalho, né, determinada profissão que faltam trabalhadores, a tendência é que o salário dessas pessoas, né, vamos lembrar que o salário é um preço, que ele comece a aumentar, incentivando que mais pessoas procurem aquela formação. Quando eu tenho um determinado setor em que há muitos profissionais, né, um excesso de profissionais naquele mercado, aí o salário
tende a ficar menor nesse mercado, sinalizando que aquela é uma área que já está saturada, né? A gente observa isso muito em movimentos de expansão econômica, por exemplo, em que se busca muita contratação de engenheiros, né, de diversos profissionais, e aí as pessoas procuram a sua formação, né, no mercado, numa faculdade, e aí quando o mercado está em crise, falta o emprego, né, para esses profissionais, e os cursos de engenharia, eles têm uma queda bastante brusca na busca pelos alunos. E aí, na verdade, um ponto importante da gente considerar é que essa economia pura de mercado, ela é ideal, né? Parece muito perfeita, mas ela tem o que a gente chama de falhas de mercado. Quais são essas falhas? A concorrência imperfeita. Que exatamente é isso? Se toda a economia fosse baseada, né, em pequenos produtores, que nenhum tem poder para determinar o preço e a quantidade no mercado, nós teríamos um funcionamento mais equilibrado da economia. Mas na prática a gente tem a concentração de grandes empresas, até muitas vezes pelas características de produção daquele bem ou serviço, que resulta numa concorrência imperfeita, que significa uma empresa ou um grupo de empresas ter um poder muito grande no mercado para determinar o preço dos produtos. Um outro fator aqui que a gente aponta como falha de mercado são as externalidades. O que são externalidades? São ações cujos efeitos, né, transbordam e o benefício ou o prejuízo daquela ação atinge pessoas não envolvidas no custo de praticar aquela ação. Então nós temos a externalidade positiva, né, e a externalidade negativa. No caso da externalidade positiva, basicamente o custo de ter um determinado bem ou serviço, ele é bancado por um indivíduo ou por um grupo de indivíduos, mas o benefício daquele bem ou serviço transborda aquele indivíduo e outras pessoas são beneficiadas. A gente diz que o custo é privado, né, bancado por um indivíduo, e o benefício é público. O exemplo mais claro de externalidade positiva é a segurança. Porque se você contrata um segurança para ficar em frente à sua casa todos os dias, obviamente que a sua casa estará protegida, mas a sua vizinhança também terá uma segurança a mais, né, contra ladrões e assaltantes, e portanto só você está bancando segurança, seu custo é privado, mas o benefício transborda para os seus vizinhos. Tá? Nesse caso, os seus vizinhos às vezes não têm interesse em bancar essa segurança, né? Mas eles têm o benefício de ter uma pessoa ali olhando o movimento da rua. No caso da externalidade negativa, o que a gente tem é que o benefício é restrito a um grupo de pessoas, mas o custo é arcado pela coletividade. Então, benefício é privado e o custo ele é público. O exemplo mais clássico é a poluição. Então, tem uma determinada empresa que produz algum produto ali numa região e que ela emite um volume de poluição muito grande. Quem está sendo beneficiado por aquela produção? Os donos da empresa, os trabalhadores envolvidos naquela produção que estão recebendo seu salário, os fornecedores, mas a população, os vizinhos ali do entorno daquela empresa, eles estão sendo prejudicados pela poluição, mesmo sem ter nenhuma relação com o que está sendo produzido ali. Então, veja, benefício privado restrito a um grupo de pessoas e o prejuízo público, né, ou coletivo, distribuído ali ao longo daquela comunidade. E uma outra falha de mercado é a questão da exclusão. Determinadas pessoas não conseguirão participar do mercado de trabalho, determinadas pessoas não conseguirão se qualificar para ter uma remuneração que seja suficiente para satisfazer suas necessidades, e essas pessoas, de certa forma, ficam excluídas do consumo geral da sociedade ou têm esse consumo restrito ao valor da renda que elas recebem. Tá? Então, a exclusão é basicamente um problema de distribuição da produção na sociedade, que origina-se da desigualdade de qualificação dos fatores de produção ou das condições que as pessoas têm de oferecer seus bens e serviços ou, no caso, a sua força de trabalho no mercado. Diante disso tudo, então, a economia pura de mercado não funciona exatamente como deveria funcionar, mas a economia centralizada também tem seus problemas, né? E aí surge um terceiro modelo de funcionamento da sociedade, né, da economia, que é a economia mista de mercado. Quais são as características?
Basicamente, o funcionamento, ele é de mercado, predominantemente um funcionamento de mercado, propriedade privada, as decisões de produção e consumo tomada por cada um dos indivíduos, o mecanismo de preço sinalizando o que deve ser produzido, quanto deve ser produzido, né? A distribuição da produção na sociedade é feita de acordo com a remuneração dos fatores de produção, que tem ali seus salários, sua remuneração definidas pela escassez ou pelo excesso daqueles profissionais no mercado, né? Daquele fator de produção, mas a gente tem aqui uma certa intervenção do Estado no caso de falhas. Então o Estado vai tentar evitar a concentração econômica, né, concentração excessiva de empresas em determinados setores. É impossível impedir, tá? Elas são características do setor ter aquela concentração. O Estado evita na medida do possível e, em não sendo possível impedir, ele vai fiscalizar a atuação daquelas empresas para evitar que elas adotem práticas abusivas de preços e quantidades no mercado. O Estado também vai fornecer os bens que seriam aqueles bens públicos, né, que seriam aqueles basicamente derivados das externalidades positivas, a segurança, saúde, educação, que também entra na questão da exclusão, vai promover ações para incluir mais pessoas na distribuição dos produtos e serviços da sociedade, seja por meio de redistribuição de renda, seja por meio da oferta de bens e serviços que as pessoas não têm condições de adquirir, né? Como educação, saúde, lazer e por aí afora. E aí o grau de intervenção na economia vai variar de país para país. De certa forma, todos os países têm alguma intervenção do Estado. As características dessa intervenção é que variam. Você tem um país em que o Estado ele se atém a funções muito mais básicas ali de prover bens e serviços coletivos, de regular a concorrência, né, de promover a redistribuição de renda. E você tem outros países que o Estado ele inclusive participa do processo de produção. E aí esse grau de participação pode ser um tanto maior ou um tanto menor, né? E aí tem aquela eterna discussão sobre quão prejudicial é a intervenção do Estado na economia, né? Que se contrapõe justamente ao liberalismo econômico, que é a intervenção mínima do Estado na economia. Então, nós temos basicamente, né, duas visões ali sobre a posição do Estado, que seria um Estado mais intervencionista, porque o mercado ele só atua de forma imperfeita, só gera falhas, só gera exclusão, busca o lucro máximo, busca somente seus interesses, isso é prejudicial ao país, à população. E, por outro lado, a visão mais liberal de que o mercado tem sim falhas, né, mas a atuação com o menor nível de intervenção possível leva a mais eficiência, a mais produtividade, a preços menores, e que a intervenção do Estado é que distorce a competitividade, né, e que gera distorções no mercado. Por exemplo, subsídios a determinados setores prejudicam a empresas de outros segmentos, carga tributária excessiva e por aí afora, tá? Até mesmo a atuação do Estado na produção de bens e serviços é muito questionada, né? Porque está tirando o mercado de produzir, iniciativa privada está tirando recursos que poderiam ser destinados à saúde e educação para investir numa atividade que, na verdade, a iniciativa privada teria interesse sim em produzir. Então, basicamente é isso. Desejo a vocês bons estudos e até a próxima aula.